companheiras e companheiros, 16ª semana do nosso projeto Reflexões Políticas Semanais, a segunda semana de enquadramento do Bolsonaro por parte da ameaça constante das investigações no entorno de sua família e de seus esquemas criminosos. Por outro lado também a pressão de setores econômicos da base bolsonarista que estão vendo aí a oportunidade de ouro de avançar a sua agenda contra o povo. É uma combinação nociva não só para a população brasileira como um todo, mas para o próprio país. Vejamos os fatos mais relevantes que aconteceram durante a semana e que confirmam essa introdução. Na segunda-feira, a gente amanheceu com o adiamento da brevíssima passagem do ex-ministro da Educação, o Dacotelli, e aqui um ponto, é lamentável a gente ver a execração pública de um homem negro, mas o Dacotelli não é inocente, pensou que teria o mesmo tratamento dos outros ministros do governo Bolsonaro que também inflaram o seu currículo e percebeu aí que na verdade nós somos um país infelizmente marcado pelo traço racista. Não é o mesmo tratamento. Mas o ponto mais relevante é ver como o governo Bolsonaro trata a pasta mais importante do governo, que é a pasta da educação. Simplesmente não tem um projeto definido de educação e usa aquele espaço apenas para a propagação de sua ideologia nefasta. E isso aqui está mais do que confirmado. A segunda pasta mais importante, que é a pasta da saúde, também teve uma informação na segunda lamentável. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, não usou dos 100% do orçamento destinado ao combate ao Covid, não usou sequer 30%, apenas 29,3% do orçamento foi utilizado. O que demonstra aí o claro compromisso do governo Bolsonaro com a propagação do vírus, ao invés de combatê-los, o que é um absurdo completo. Na terça-feira, nós vimos aí os efeitos da inércia do governo em relação à economia. O primeiro dado foi que o desemprego subiu quase 13% em maio, com um tombo recorde. E aqui um dado, um detalhe grande. Por mais que a justificativa da pandemia seja sedutora, o fato é que o governo não tem um plano para o desenvolvimento do pleno emprego das forças de produção e, consequentemente, o trabalho. A agenda do Paulo Guedes é uma agenda marcada pelo traço recessivo. E, infelizmente, não consegue aí dar de conta do desemprego galopante que vem sendo escalado no Brasil. E o segundo ponto da terça-feira nesse mesmo sentido foi que, para completar esse dia, a China suspendeu as importações dos frigoríficos brasileiros. E isso por conta do descontrole epidemiológico que existe hoje no Brasil. O Brasil está sendo considerado pela China como um risco à questão da pandemia. E aqui um dado lamentável, porque a China é o nosso principal parceiro comercial e das exportações, e a gente vê aí que essa relação acaba causando um impacto significativo na nossa balança comercial. Na quarta-feira, a gente teve a Quarta da Esperança. Foi um dia de greve dos entregadores de aplicativos e uma luz aí na correlação de forças da sociedade. Uma esperança na luta de classe que possa vir aí a apontar um novo rumo nesse cenário. Eis que esse modelo de trabalho aí apontado por muitos como um exemplo de empreendedorismo nada mais é do que a superexploração da força de trabalho por meio da precarização. Um dado que coloca aí dentro dessa conjuntura um elemento mais interessante para que a gente supere aí essa correlação de forças que vinha sendo adversa até esse momento. Na quinta-feira foi evidenciada aí a preferência de tratamento do Ministério do Paulo Guedes. No momento em que foi informado que 60% das pequenas empresas no estado do Ceará não conseguiram os empréstimos para conseguir desafogar as suas crises econômicas, dado que o represamento do crédito pelo sistema financeiro causou esse efeito, nós tivemos o governo distribuindo dinheiro para as mega empresas do sistema elétrico, com a chamada conta Covid, a qual estabelece lá planos especiais de pagamento e juros baixíssimos,
mas para empresas de grande porte e do setor elétrico. A gente vê aí que o governo tem uma preferência para um determinado setor em detrimento daqueles setores que realmente são produtivos na cadeia econômica. Na sexta-feira, para a gente terminar, a gente teve duas notícias impactantes. A primeira foi que o presidente do Senado avisou ao Supremo Tribunal Federal sobre eventuais manobras do Paulo Guedes para vender ativos da Petrobras. Aqui um detalhe fundamental. A artimanha do Paulo Guedes consiste em subdividir as estatais em subsidiárias e vendê-las por parte, ignorando aí a legislação nacional para vender o patrimônio público, o que é um verdadeiro crime de lesa pátria. Por fim, o fato que promete abalar aí as estruturas da Lava Jato é que está claro que a Lava Jato atuou em conjunto permanente com o FBI para atender os interesses americanos e que aquela justificativa de combate à corrupção vai cada vez mais se esgarçando. E abrindo aí um verdadeiro escândalo que promete expor aí as vísceras dessa força-tarefa que se mostrou, na verdade, um projeto político lesa-pátria. A semana termina exatamente com o escândalo da Lava Jato de um lado e das agendas de reforma e retiradas de direito do Paulo Guedes por outro lado. Fiquemos alerta durante essa semana. Uma boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.